Passando aqui só para contar um pouco da experiência que eu tive em 2023. Eu sou o pastor Fernando, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Itaúna. Sou casado com a pastora Jennifer. Sou pai de 4 filhas abençoadas, Sofia, Melissa, Cecília e Eloá. Passando aqui, meu irmão, para te contar um pouquinho da experiência que eu tive com o Espírito Santo em 2023. E que depois dessa experiência que eu tive, nunca mais a minha vida foi a mesma. A pastora Ana Santos, ela esteve aqui na nossa cidade, ministrando na igreja do nosso superintendente, pastor Gil. No dia da ministração dela, eu tive uma experiência naquele dia muito linda com o Espírito Santo. Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas nesse dia eu tive uma experiência fantástica com o Espírito Santo. Na hora que acabou o culto, eu fui para casa chorando, passei a noite chorando, não consegui dormir nesse dia, eu amanheci o dia chorando. E logo em seguida, eu mandei um áudio para a pastora Ana, contando para ela a experiência que eu tinha tido. E foi uma experiência tão linda nesse dia, meu irmão. Só de falar eu já fiquei emocionado, porque eu nunca tinha sentido uma presença tão linda. Eu nunca tinha sentido uma presença tão gostosa como eu senti naquele dia. E daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Daquele dia em diante, eu comecei a fazer o ITQ, o Instituto Teológico. Eu me formei para pastor, e algo que para mim ia demorar anos para acontecer, aconteceu num processo de aceleração muito rápido, depois desse encontro que eu tive com o Espírito Santo. Eu chamei o Espírito Santo para ser meu amigo. E desse dia em diante, o Espírito Santo, ele marcou a minha vida. Eu fui marcado pelo Espírito Santo. Eu sinto que naquele dia, eu recebi uma transferência de unção da vida da pastora Ana. E daquele dia em diante, nunca mais a minha vida foi a mesma. Logo em seguida, me formei para pastor. A minha casa, depois que eu recebi essa manifestação linda do Espírito Santo, a minha casa começou a ser mudada instantaneamente, sem eu precisar falar nada. Meu casamento foi mudado, a minha vida foi restaurada. E para a honra e glória do Senhor, logo em seguida, meu pastor Gil Máximo, ele me colocou como pastor da primeira igreja. Aonde eu quero chegar, meu irmão? Seja amigo do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para ser o seu amigo. Mas existia algo dentro de mim, meu irmão e minha irmã. Existia uma fome e uma sede pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ser seu amigo e ele quer mudar a sua história. Mas desde que você tenha fome e sede dele, chama ele para ser o seu amigo. Depois que eu chamei o Espírito Santo para ser o meu amigo, nunca mais a minha vida foi a mesma. O que era para acontecer em 10, 20, 30 anos, começou a acontecer num processo de aceleração muito rápido. A minha vida foi mudada. Hoje estou aqui contando essa experiência que eu tive com o Espírito Santo, que marcou a minha vida. O Espírito Santo também pode marcar a sua vida, meu irmão. Desde que você tenha uma fome e uma sede dele. Chama ele para ser o seu amigo. Trate ele como seu melhor amigo. É isso aí, fique na paz. Que a graça do Senhor alcance seu coração e que a presença do Espírito Santo inunde a sua vida. E tenha fome e sede do Espírito Santo.